Welcome. Bine ați venit! Aloha, bem-vindos. Yemawan Akwaba. G'day. Susday, yun samswa kumne. Bienvenidos. Welcome. Mabuhay! Welcome. Mainiton. We welcome you to the 2020 Affirmation International Conference. Te damos la bienvenida a la Conferencia Internacional de Afirmación 2020. Bem-vindos à Conferência Internacional da Afirmação de 2020. Affirmation creates worldwide communities of safety, of love and hope. A afirmação ela cria comunidades globais de segurança, de amor, de esperança. A afirmación crea comunidades mundiales de seguridad, amor y esperanza. And promotes understanding, acceptance, and self-determination. Y promueve la comprensión, aceptación y autodeterminación. Ele promove a compreensão, a aceitação e a autodeterminação of individuals of diverse sexual orientations, gender identities, and gender expressions. de indivíduos de diversas orientações sexuais, como identidade de gênero e expressões. De individuos sexuales, identidades de género y expresiones. We affirm the inherent self-worth of LGBTQIA+ individuals as complete, equal, and valuable persons. Nós afirmamos o valor inerente das pessoas LGBTQIA+, como pessoas inteiras, iguais e valiosas. Afirmamos el valor inherente de las personas LGTBQ como personas iguales, completas y valiosas. And support them as they define their individual spirituality and intersection with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. E nós a apoiamos na sua definição de espiritualidade individual e relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Apoyamos a definir su espiritualidad individual y su relación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Affirmation is a refuge to lend, to heal, to share, and to be authentic. A afirmação ela é um refúgio, é um lugar para encontrar, para curar, para compartilhar, para ser autêntico. Afirmación es un refugio para llegar, para sanar, para compartir y ser auténtico. We are so glad you are here. We are so glad you are here. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. We are so glad you are here. E nós estamos muito felizes que você está aqui. We are so glad that you're here. We are so glad you are here. Welcome to Affirmation. Bienvenidos a Afirmación. Welcome to Affirmation. Welcome to Affirmation. Bienvenido a Afirmación. Welcome to Affirmation. Seja bem-vindo à afirmação. Welcome to Affirmation. Llamamos Akwaba Eba Conference. Yeah. Good morning, and welcome to Bom Week dia 3. e seja bem-vindo à terceira semana da Conferência Internacional da Afirmação em 2020. Nos últimos finais de semana tivemos ótimos workshops e esperamos que hoje tenhamos um bom momento. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso primeiro convidado para essa conferência, dedicado ao estudo de queers e sendo um pensador importante, uma pensadora importante para o desenvolvimento dessa comunidade. Ela é uma membro da comunidade de cristãos transgêneros e mormons transgêneros. Artista e poeta, ela passa seu tempo fazendo caminhada, pintando. Ela mora em Utah com seus 3 Academy recebeu winning filmmaker, writer, and social premiações activist, Guild pelos of seus America trabalhos Awards. escritos e também um Oscar. Então, em 2018, recebeu Valentine Davies Award. a premiação Valentine Davies pelo seu trabalho. Ele também foi um membro fundador da Fundação Americana para a Igualdade de Direitos, como um lembrete
Em outubro, no dia 4 de outubro, teremos o escritor Pearson, que compartilhará conosco em uma sessão. Depois da Blair, Dustin Lance Black's discussion this morning esteja states preparado para receber mais instruções do diretor de operações da afirmação, Joel. workshop format. Agora, recebamos Blair Osler, filósofa, autora, artista e poeta. E Dustin Lance Black, produtor de filmes, escritor e ativista. Sejam todos bem-vindos a essa maravilhosa sessão da afirmação. Nós temos conosco Justin. Justin, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu estou muito feliz por ter sido convidado. Você me convidou em primeiro lugar. Tenho que falar sobre essa premiação. Quando você senta para escrever esses trabalhos épicos, como você constrói o processo de história? Como é que você escreve? O meu trabalho Milk foi um trabalho incrível para mim e nem sempre isso acontece. O meu trabalho Milk foi algo que eu pensei, o que eu gostaria de ver quando eu era um adolescente saindo para o mundo e entendendo tudo que estava contra mim, por quem eu sou, e tentei manter esse trabalho mais acessível, o mais acessível possível, isso, na esperança que as pessoas que entram na política e gostam de falar de política pudessem compreender, e jovens também. Você escreveu uma história que precisava ser dita. Eu acho que, em muitos sentidos, é um trabalho em que você retribui para a comunidade. Nosso passado foi enterrado em medo e quando nós, às vezes, não temos as figuras de pai e mãe que nós esperamos ter como apoio, nós podemos ir para a história e ver esses patriarcas e matriarcas que tomaram frente na luta pelos direitos queers. Eu percebo que parte da minha missão na vida é reconstruir a sua história com a igreja. A sua história com a igreja afetou seus trabalhos hoje? Como é que você vê isso? Como é que essa coisa mormon afeta você? Em todas as formas possíveis. Eu não acredito que existe um Deus que nos criou e que nos odeia, que só nos criou para ser tirado das nossas famílias. Não faz sentido para mim. E, portanto, eu tenho fé que a igreja mudará e que será mais que irá aceitar mais e perceber os erros. Mas no meio, por enquanto, porque eu aprendi muito sobre o que me fez bem-sucedido no mundo criativo e no meio dos mormons conservativos até. O meu trabalho, a minha ética de trabalho, ela vem do fato de que eu cresci mormon. Eu aprendi muito cedo que a família vem primeiro. E quando eu perdi a minha perspectiva, quando eu colocava outras coisas na frente, eu sinto que eu começo a estar infeliz e também aprendi da igreja que eu devo me defender e compartilhar o seu testemunho, acreditar naquilo que você acredita e defender isso. E coloquei essas lições em muitas partes, como por exemplo na questão do casamento gay nos Estados Unidos. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu aprendi isso, essa regra dourada da Igreja Mormon. E eu acho que essa regra que vai curar esses buracos, essa divisão. Tudo isso eu aprendi por crescer como Mormon. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua jornada e o seu processo
o que a família ela significava quando você era mórmon e o que ela significa agora. Não é muito diferente para mim. Vamos ser sinceros, francos. A definição de família, eu não acho que minha família gay é tão diferente se nós sentássemos e falássemos sobre isso. Tão diferente das famílias tradicionais mormon. Não acho que. Quando, no final das contas, eu tenho uma criança de 2 anos. Nós estamos falando das mesmas coisas, sem dormir, você não dorme, acidentes, problemas, tentando entender para qual escola eu vou mandar meu filho. Em quase todas as formas, nós temos a mesma preocupação entre uma família gay e uma família tradicional. Então, não é difícil aceitar que tem 2 pais na minha família. E para a comunidade LGBT, às vezes você tem a necessidade de ter uma segunda família, que é a família que você constrói na comunidade. Os nossos mormons queers, gays, são expulsos de casa e em algum momento você precisa sobreviver, precisam de uma família. E essas pessoas, ao longo dos anos, precisaram encontrar famílias. Eu percebo que para essas pessoas existe muito ódio interno que a pessoa ela constrói de Deus me odeia, Deus tudo isso, Deus aquilo. Como é que você lida com isso? Como é que você mudou a sua cabeça nesse sentido? Eu nunca acreditei que Deus me odiasse. Que bom, muito bom. Qualquer um que estiver assistindo isso agora, encontre o seu lugar silencioso, o seu lugar de paz. E esqueça das palavras de todo mundo por um minuto, de todo ser humano. Escute o seu coração, esse coração que bate. E veja se há ódio. Não vai. Não tem. Então, eu tinha que buscar isso, porque não fazia sentido para mim, porque haviam todas essas pessoas que eu amava muito na minha vida. É esse desafio para a igreja mormon e qualquer outra coisa. Eu amava o meu bispo da nossa ala. Eu amava o primeiro conselheiro, eu via o presidente da Sociedade de Socorro. Eu fiquei muito feliz quando minha mãe virou presidente da Sociedade de Socorro, mas essas pessoas próximas que você ama tanto, como é que você se separa quando eles falam essas coisas sobre você, mas lá no fundo do coração você sabe que o Criador que te criou, para ele, isso que essas pessoas fazem é um erro, não é uma escolha, como os outros dizem. Então, leva tempo para você mapear e perceber isso. Demorou para mim, eu estive em lugares escuros e momentos ruins, eu não queria comunicar com as pessoas, família, igreja, as pessoas que eu falo, mas eles não fazia sentido e se você escutar o seu coração, você vai ver que o que eles dizem é falso. E eu era muito jovem na época para construir ideias e falar, entender aquilo que eu estava vivendo, e eu tive depressão. No meu visto, eu escrevi no meu livro algumas percepções que eu tive na contemplação desse momento, porque era muito difícil entender tudo isso. Como eu estava dizendo, viver um mormonismo 7 dias por semana era terrível. Perceber que eu podia perder isso, mas eventualmente você começa a buscar ajuda e percebe, por exemplo, a melhor coisa para a comunidade LGBT e membros, pessoas que estão nesse momento, você percebe que a melhor coisa é buscar refúgio, pessoas que podem te ajudar. Então, eu acho que você começa a perceber que eu não estou quebrado, não tem um problema comigo, existe uma falta de compreensão. Eu não podia concordar mais com você, mas faz todo sentido. Há um tempo atrás, na igreja, você não podia ser negro e ter o sacerdócio. Então a revelação contínua é uma coisa real. Se a igreja te faz pensar 2 vezes acerca do seu valor, o valor da sua existência, quando você não machuca ninguém, o valor do seu amor, um amor que pode crescer, que pode construir relações que duram a vida toda quando você cuida um do outro, que cria família, unidades familiares, que cria regozijo, prosperidade.
talvez seja melhor você começar a questionar essa fé. Então, eu estou pronto para uma nova revelação e já está atrasado. Amém, amém. Eu amo isso. Eu queria falar um pouquinho com você, um pouquinho sobre sobre o seu trabalho Mama's Boys. Eu gosto muito mais do que o trabalho meu, e quando eu vejo que você comenta que você saía da faculdade se assumindo e fazia comentários sobre a comunidade gay, você falava, eu não sou esse tipo de gay. Eu acho interessante porque nós começamos a ter nossa ideia, quando a gente começa a sair do armário, né? Como é que é um gay, né? Então, eventualmente, você começa a pensar, talvez eu seja, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse processo, essa história que você conta no Mama Boys. Como você se percebeu e se aceitou e começou a se abrir mais e descascar essas camadas mais esquisitas. Machuca você todos os dias, de formas pequenas e grandes, mesmo nos momentos pequenos, se você percebe que você vai se matando quando você não está aberto e em décadas você se acaba. Então, eu perdi pedaços de mim por 20 anos e tudo isso se culminou numa depressão, em pensamentos suicidas e a minha situação foi uma situação de viver ou morrer. Eu tive sorte que eu tinha um padrasto que foi transferido para a base do exército na Califórnia. Eu encontrei pessoas gay e as pessoas gay as coisas que eu via sobre gays quando eu conheci essa comunidade, esse grupo gay, não fazia sentido. Não era nada do que as pessoas ficavam falando. Eu não via pessoas com problemas mentais, eu via pessoas felizes. Então, havia felicidade e isso me deu esperança. Abriu a janela que eu pude aprender sobre pessoas como Harvey Milk, pessoas patriarcas e matriarcas que estavam lutando para mim. Mesmo que naquele pedacinho ali de São Francisco, eles estavam lutando. Harvey Milk. Eu não sabia que eu tinha essa família. Eu tenho certeza que você conheceu muitos Mormons queers antes. E quando você pensa na questão, a gente tem a perspectiva conservativa, né? Por exemplo, eu quero encontrar uma pessoa legal e me casar. Então, essa forma tradicional, essa narrativa tradicional, um homem, uma mulher. No meu primeiro encontro com o Tom, nós quebramos qualquer regra que você tem. E eu estou feliz que ele não me achou louco no primeiro encontro, Tom. Se você perguntar para qualquer um dos meus ex, por exemplo, dizer eu te amo é uma coisa que demorava 6 meses, então nós dizemos eu te amo um pro outro e nos reconhecemos como namorados e no final do primeiro encontro a gente já tinha dado nome até para os filhos e deixa eu deixar bem claro que eu não acho que assim as pessoas têm que ser iguais, têm que ser como eu quero. Sim, é muito bonito ouvir e não existe uma forma certa de ser mormon, não tem uma forma certa também de ser gay ou binário, tudo isso nós estamos seguindo cada um seu caminho pessoal. Sim, não existe um caminho certo. Eu quero ficar ligado em tudo que você compartilhar e eu estou fazendo um filme sobre biorusting. Bayard era uma queer que lutava por direitos civis da comunidade e sempre me inspirou. Bayard Rustin é como se fosse quem me dá diretrizes, né? Perto de casa.
Por mais que eu ache que é importantíssimo direcionar e falar sobre a questão da comunidade com a igreja, eu também percebo que é importante que nós confrontamos essa postura da igreja. Então, eu estou trazendo através dessa série de TV que estou fazendo, o banner que pede que a igreja Mormon ela seja responsabilizada pelos danos feitos para a comunidade. Eu também ouvi de um passarinho verde que o seu trabalho Mama's Boys talvez vire um filme. Então, é um documentário que eu gostaria de fazer. Então, agora que eu espero que aconteça, e nesses momentos de Covid é difícil fazer documentários ou qualquer coisa. Você tem que estar perto de pessoas para fazer isso. Mas muito obrigado por compartilhar um pouco mais sobre essa história. Obrigado, não podia apreciar mais isso. Obrigado, viu? Obrigado você. Da próxima vez eu espero estar na conferência, perto de vocês. Não posso esperar. Obrigado a todos.